Olá, eu sou Paulo Gomes e estou aqui mais uma vez para falar de música. Falar de música, de leitura de partitura, de instrumentos musicais, dessa coisa aí que faz parte dessa arte. Para começar, eu quero te falar assim, o que você entende por música? Música. Quando a gente fala em música, geralmente a gente pensa em quê? Vai lá naquele aplicativo, aperta o botãozinho, põe um fone de ouvido, né? E curte uma música de um artista daqui, de um lá de cima do norte, dos Estados Unidos, de um da Europa, né? E vai curtindo. Mas eu quero te falar hoje de música na raiz. Na raiz. Vou te dar aqui uma das definições de música, uma possível definição de música, que eu uso muito, é que música é a arte e a ciência de combinar os sons. Então essa é uma das muitas definições que você pode dar para a música, né? A arte e a ciência de combinar os sons. E quando eu falo aqui de sons, eu falo particularmente dos sons musicais, dos sons que envolvem as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu falo particularmente desses sons. Mais para frente, no modo mais avançado, a gente vai entender que a gente pode inserir mais coisas aí nesse contexto de música. Mas por hora, vamos ficar aqui com essa definição, tá? Que música é a arte e a ciência de combinar os sons. Beleza. Partindo desse princípio, a gente então pode entender que, veja bem, partindo desse princípio, que a matéria-prima da música é o som, certo? Tendo som, tem música. Não tendo som, não tem música, por hora. Matéria-prima da música é o som. Mas o que é o som? Aí sim. Então o som, conforme aí a física, essa coisa toda, o som são ondas, né? São vibrações e ondas que chegam aos nossos ouvidos, tá? E é uma coisa interessante da gente observar que o som chega sempre num dos ouvidos primeiro. Você já percebeu isso? Né? Chega sempre num... Mas como assim chega sempre num dos ouvidos primeiro? Vou explicar. Você está num determinado cômodo da casa, escuta um copo quebrar. Você vai saber dizer onde foi que aquele copo quebrou, se foi ali ou se foi aqui. Por quê? Porque chegou primeiro nesse ou chegou primeiro nesse, certo? Então isso é uma coisa interessante da gente saber, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Então vamos agora, eu vou te explicar agora o que é o som musical. Como assim som musical? Porque o som musical tem diferença para os outros sons. Você ouve barulho de um carro passando, de uma moto, de um caminhão, isso tudo é som, né? Mas o som musical, a que eu me refiro, é aquele som que tem aquela nota estável, aquela coisa pá, então pá, certo? Aquela coisa estável. Vou te explicar. O som musical, ele é construído basicamente por vibrações regulares. Vibrações regulares que formam ondas sonoras regulares. Por isso que o som musical, que estou falando, né, que são as notas musicais, tem a sua estabilidade. Por exemplo, dó, então, sol, viu? Viu que não fica sol, certo? Por quê? Porque são ondas regulares. Vou tentar ilustrar para você aqui. Olha aqui, ó. Né? É mais ou menos isso aqui, ó. Ondas regulares, elas vão sempre à mesma altura, voltam, vão à mesma altura, voltam, certo? Esse é o som musical. É o som que eu falo das notas musicais, né? Quanto ao outro som, que a gente chama de ruído, barulho, ele é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Começa aqui, aí vem aqui. Então, por aqui, você vê que ele não é construído de vibrações regulares, né? De vibrações contínuas e regulares, como é o som musical, certo? Por isso que, geralmente, a gente faz música com esse som. Não impede que, num contexto ou outro, você insira alguma outra coisa. Não impede, mas, basicamente, na estrutura da música, é o som regular que a gente usa. É o som construído por vibrações regulares, que é esse tipo de som aqui. Então, eu posso falar para você o seguinte. Vamos lá. Exemplo de um som musical. Vou te dar um exemplo. Como eu já te falei, uma voz humana emitindo uma nota.
Dó. Viu que se manteve isso. Outra nota. Mi. Outra nota. Viu que foi estável, né? Agora, um som que não é musical. Olha aqui, ó. Isso é um som que não é musical, certo? Não é um som que tem aquela vibração certinha. Pensa num copo de vidro caindo no chão, fazendo aquele barulhão. Um prato de louça caindo no chão. Aquilo não é som musical, porque o som dele, as vibrações dele são irregulares, né? Pensa em você arrastando uma cadeira. O almoço está pronto, você vai lá para sentar, está com pressa, a cadeira é pesada, você arrasta. Faz aquele negócio. Isso também não é som musical. Então, essa é a diferença do som musical para o som não musical. Você pode ter essa definição certa, assim, ó. Som musical é o som construído por vibrações regulares e contínuas. As ondas são regulares, ó. Sobe sempre até o mesmo ponto, desce até o mesmo ponto, sobe ao mesmo ponto, certo? É construído por isso. Esse é o som musical. O outro som a gente chama de ruído, tá? Quanto ao som, existe também uma situação de vibração, né? Ele é feito por uma vibração. Então você pode pensar num elástico esticado, né? Pega um elástico e estica. Se você der um peteleco assim no elástico, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vir aqui, certo? E vai passar para cá. E ele vai ficar fazendo isso até ele parar novamente no centro, né? Então isso aqui a gente chama de... Essa aqui é vibração dupla, porque ele vai e vem. Cada vez que ele vem ao centro é uma vibração simples, né? Cada vez que ele passa pelo centro é uma vibração simples. É vibração dupla. Mas isso é uma coisa técnica só para você saber. O que eu quero que você assimile agora, com toda segurança, é música. Uma das definições é que música é a arte e a ciência de combinar os sons musicais. Tá. Como são formados os sons musicais? São formados por vibrações regulares, né, que formam ondas sonoras regulares e chegam ao nosso ouvido dando aquele som estável, né, aquele som estável e agradável. Qual a diferença dele para o som não musical? O som não musical é construído por vibrações irregulares, quer dizer, uma hora vibra mais, outra hora vibra menos e tal, né? Formando esse tipo de onda aqui, ó. Uma hora mais em cima, outra hora mais embaixo e tal, que não dá ao som uma estabilidade o tempo todo, né? Ele é agressivo, pode ser mais forte, mais fraco, aquela coisa toda. Tá certo? Então essa é a diferença do som musical para o ruído, né? Para o som não musical. Deixa eu escrever aqui, ó. Esse aqui é o som musical, né? Som musical, que é construído por... Vou escrever aqui, ó. Vibrações regulares, tá? Regulares, que formam ondas sonoras regulares. E aqui, ó, é o som não musical. Vou botar aqui, ó, som não musical, que é o que a gente chama de ruído, né? Ruído, que ele é constituído por vibrações, vou escrever aqui também, né? Vibrações irregulares, tá? A vibração dele não é aquela coisa com aquela frequência certa, uma hora mais acelerada, outra hora menos acelerada. Entendeu, então, o que é música de início e que o som é a matéria-prima da música, o som musical, e que o som musical é esse que é construído por vibrações regulares, que formam ondas sonoras regulares, uniformes, que dão estabilidade ao som. O outro som que não é musical, a gente chama de ruído, que é formado por vibrações irregulares, que não dá estabilidade nenhuma ao som. Entendeu essa parte? Beleza? Posso encerrar? Tá bom. Então deixa eu te informar uma coisa. Os exercícios relativos a essa matéria aqui vai estar aí na descrição do vídeo. Tá ok?
Vai estar o link aí na descrição do vídeo para você acessar, fazer os exercícios, porque são os exercícios que vão fazer você assimilar bem aí a matéria, né? E aí são pelos exercícios, pelos exercícios que você vai saber se assimilou, se não assimilou, se tem alguma dúvida ou se não tem dúvida alguma, ok? Qualquer dúvida você deixa aí nos nossos comentários, tá bom? Vou dar seguimento a essa matéria de som num outro vídeo, que eu vou falar sobre as propriedades do som. Mas isso aí vai ser num outro vídeo que eu vou preparar para você, tá ok? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu estou pronto a te responder, tá bom? Até o próximo vídeo. Forte abraço.